Antes de plantar, é preciso fazer a preparação do solo. Ele é o alicerce para uma boa produção. A Isabela Monteiro traz algumas dicas para a gente. Vamos acompanhar. Olá, bom dia para você, a todos que acompanham o Gazeta Rural. Chegamos à época de plantio e nada melhor do que aprender a como fazer isso da melhor forma, né? Por isso que hoje nós vamos aprender, receber algumas dicas sobre como preparar o solo para isso, né? Para ter um cultivo mais eficiente. A gente convidou o professor Rafael, que está aqui comigo. Professor, bom dia. Bom dia, Isabela. Nossa primeira pergunta é sobre a finalidade, né? Por que preparar o solo? Primeiro a gente precisa entender a função dele, né? Ele tem a função, primeiro, de sustentar a planta e, segundo, fornecer água e nutrientes. Então a gente prepara o solo para favorecer o desenvolvimento do sistema radicular e assim a planta conseguir absorver a água e nutriente e desenvolver e produzir como desejado, né? Então, quando a gente prepara o solo, a gente busca criar essa condição. Então, a primeira finalidade é revolver o solo de maneira que o desenvolvimento da semente ela se dê ali inicialmente e a planta consiga se estabelecer. O segundo é quando a gente revolve, a gente retira as plantas daninhas, né? Pelo menos no início, aquelas plantas daninhas que poderiam competir com a planta ali no desenvolvimento inicial, elas são retiradas, né? Então, é um segundo objetivo. E um terceiro objetivo é misturar um adubo no solo, um adubo ou um corretivo, né? Por exemplo, um calcário, ele aumenta a sua eficiência quando ele tem mais contato com as partículas do solo. E quais são esses cuidados que, de fato, o agricultor ele deve ter, né, com o solo? Já passa essas orientações, esse passo a passo para a gente. Legal. Primeiro, ele tem que entender que se ele não fizer um bom preparo, ele corre um risco de ter uma erosão e ele perder o seu principal bem, que é o solo, né? Então, ele precisa realmente adotar algumas técnicas para que, já que ele escolheu fazer o preparo do solo, primeira dica, ele avaliar a umidade do solo. Se o solo estiver muito úmido, o trator vai entrar e não vai compactar o solo pelo pneu do trator, mesmo que seja uma tração animal, vai ter ali o solo muito úmido, vai compactar. E também ele não vai conseguir preparar, revolver o solo adequadamente, né? Se o solo estiver muito seco, por outro lado, ele não vai conseguir preparar, aprofundar adequadamente e vai fazer aquele poeirão, vai perder muito solo. Então tem que chegar no meio termo, uma umidade do solo, de maneira que ele consiga fazer uma profundidade adequada e consiga sim atingir o objetivo do preparo do solo. Para isso, uma dica importante para o produtor perceber é ele pegar um torrão de solo. Então, com o torrão de solo, se ele apertar o torrão e não conseguir quebrar, significa que ele está muito seco, né? Se ele pegar esse solo e ele apertando, esse solo ficar grudando no dedo, ele grudou no dedo, está preso, sujou o dedo, então ele está muito úmido, também não é a umidade adequada. Já se ele pega esse solo e ele consegue quebrar facilmente, ó, ele está esfarelando, eu aperto ele com a leve pressão, eu consigo quebrar esse solo, ele está na umidade adequada para iniciar o preparo do solo, tá? Uma segunda dica está relacionada aos implementos, né? Então ele tem muitas opções de implementos. O mais comum é ele utilizar gradagem e aração, né, uma sequência de aração e gradagem, só que ele precisa ter um cuidado. Isso independe se ele vai utilizar um trator para tracionar esse implemento, se ele vai utilizar uma tração animal ou mesmo manualmente. O que é importante é ele entender que a variação entre os implementos e sabendo também do objetivo, qual cultura ele vai plantar, ele permite um melhor preparo, atingir os objetivos de maneira mais eficiente. Se ele pega, por exemplo, uma sequência muito grande de aração e gradagem, o solo tende a ficar preparado sempre naquela mesma condição. Em alguns casos, é interessante ele passar, por exemplo, um equipamento chamado escarificador ou subsolador. Esse equipamento, eles são hastes que ele vai aprofundando o solo e vai afrouxando o solo por baixo e permite ali, facilita tanto as outras operações, como a grade, essa que a gente está vendo agora, quanto o desenvolvimento da raiz. Uma terceira dica está relacionada à profundidade do solo, do preparo. Então, a profundidade do preparo do solo, ela é fundamental. Lembre que a sequência mais comum é fazer aração e gradagem. E, normalmente, o produtor ele pensa em fazer essa profundidade em 20 centímetros, que é onde se concentra a maior parte do sistema radicular. Mas, primeiro ponto, qual cultura eu vou cultivar? Se for uma macaxeira, por exemplo, eu preciso de sistema radicular mais profundo. Esse é o primeiro ponto, eu preciso aprofundar mais. Mas mesmo que eu vá cultivar um milho, um feijão, onde o sistema radicular se concentra a maior parte em 20 centímetros, eu preciso de vez em quando aprofundar mais esse preparo, porque se eu corro o risco de ter, se eu mantenho sempre a mesma profundidade, eu tenho o risco de ter aqui embaixo
uma camada que a gente chama de pé de grade e pé de arado. Sempre essa parte aqui fica melhor preparada, a parte de cima, e embaixo vai formando uma parte muito compactada, uma barreira que dificulta a profundidade do sistema radicular. E isso, consequentemente, a planta não consegue ir em busca de água, de nutrientes, né? A última dica, eu diria que o produtor ele precisa conhecer a sua área. Não existe uma fórmula mágica, a gente chegar a dizer assim, tem que fazer, isso aqui vai servir para todos os produtores. Tem solo que é mais arenoso, tem solo que tem um teor de matéria orgânica maior, tem solo que tem pela declividade, ele acaba encharcando. Então o produtor, ele tem que conhecer a sua área e seguir ali o conhecimento, ele conhecer bem o que a sua terra está ensinando, né? E aí acompanhar pelas produções que ele já teve. Ó, nessa área não produziu muito bem, a planta ficou mais raquítica, né? Teve um período aí sem chuva e eu acabei sofrendo mais, e com isso ele vai melhorando as suas técnicas. Agora é só, claro, praticar, né? Você que é agricultor, aprendeu aqui as dicas valiosas do professor Rafael, coloque em prática.